Bom dia, queridos amigos. Nós estamos diante de irmãos tão queridos, a quem hoje os convido a refletir neste dia em que comemora-se pelos cristãos aquele dia do Calvário. Nós vamos trazer um trechinho sobre o item do evangelho que estamos falando, mas gostaríamos de comentar também as questões desta data de hoje. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade semeiam a desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitam. E para melhor fascinarem aqueles que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam, sem escrúpulo, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que o impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Isto por só si bastaria para desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiros embustes. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã, nossos pensamentos elegem a sua figura excelsa de luz, de amor, para reverenciar a nossa gratidão por tudo isso que o Senhor tem nos exemplificado, até mesmo nas dores mais profundas. O Senhor nos deu e nos dá o exemplo vivo de amor, de sustentação e de amparo. Nós estamos falando sobre os falsos profetas da erradicidade. São aqueles espíritos que se encontram mergulhados no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade. Analisando a história do cristianismo, nós podemos ver quanto esses espíritos influenciam as mentes invigilantes. Neste dia de hoje, ou nesta semana que nós estamos comemorando, uma semana de grandes reflexões, nós podemos perceber quais foram aqueles espíritos que envolveram o Sinédrio, que envolveu Judas, que envolveu Pilatos. Existe uma gama de espíritos embusteiros cheios de orgulho e de vaidade que se posicionaram, e os médiuns que todos somos, e esses espíritos, quando estavam encarnados, também eram médiuns. Nós podemos dizer, quando o próprio Pilatos recebe a acusação de Jesus, ele lava as mãos, descompromissando com qualquer atitude. Então, nós ainda temos muito a aprender, porque o Evangelho nos mostra que fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas.
e esse momento, eu gostaria de abrir hoje um espaço para novas reflexões de um espírito lúcido que era Maria. E Humberto de Campos nos mostra que junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosas, indeléveis impressões. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava na hora extrema o filho amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovidável. Por meio do véu espesso das lágrimas, repassou por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior, mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sobre o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando a conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa colocava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinha à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduzia à carpintaria de José. Lembrava-se, bem, de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões da vila de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Depois do carinhoso ambiente doméstico era a missão celestial, dilatando-se em colheitas de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam o movimento da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons de vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho, adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Nós percebemos aqui nessa leitura as cenas que nos comove das lembranças afetivas de um coração materno, ao ver tantas situações que estes espíritos que ainda não conhecem o amor são capazes de realizar diante de tantos homens, de tantos irmãos nossos e espíritos encarnados que não conseguiram ainda compreender o valor do amor. Humberto de Campos nos mostra, e em meio a algumas mulheres compadecidas que ele acompanhava o angustioso transe,
Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos ao pé do madeiro. Em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar ao auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar num instante derradeiro a grandeza de sua coragem e da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo momento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, como um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores ou sagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ali, em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio. Amigos, não é um dia para nós estarmos vendo e curtindo uma paixão do Cristo. Nós temos que curtir o amor, a fraternidade. Veja bem a profundidade, diz: Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Essa lição é para nos mostrar que nós precisamos estarmos atentos e vigilantes, para que nós possamos sentir o carinho de Jesus, livrando-nos das interferências infelizes destes espíritos que muitas vezes ainda tentam no mundo espiritual nos iludir, espíritos ignorantes e mentirosos, e que têm nos trazido tantas dificuldades, envolvendo tantos irmãos nossos que ainda não reconheceram a verdade, mergulhado em misticismo, em singularidade das cerimônias extravagantes. Onde está o amor? Nenhum médium é perfeito, nós sabemos disso, mas nós podemos livrar das nossas obsessões, para que nós possamos compreender o amor grandioso de Jesus. E hoje, como espíritas cristãos, evidenciemos a libertação, o amor, e aí nós vamos ver quanto Cristo tem nos ensinado, quanto Jesus tem nos trazido a lição da libertação, da força que todos nós precisamos buscar. E naquela tarde, após aquele momento difícil, Maria retirou-se para Betânia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam
com especial carinho. Em todo momento do Evangelho, nós encontramos o valor da família. Na Betânia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimonia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da terra estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformava no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior, no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. E lembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de belezas perigosas em que recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce ministério. Figurava-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressados a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho de luzes, as reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. E em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentabilidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e luz, a casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso, e no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador da sua presença e participava das carícias de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera na cruz, surgiu na Betânia oferecendo aquele espírito saudoso de mãe, o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e Jesus lhe contou a sua nova vida. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação, como das mais altas expressões de seu amor universal, para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava as confianças num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os planos mais significativos. Levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Assim, meus irmãos, devemos ser todos nós. Abrir os corações para amarmos os filhos de Deus. E nós sabemos que naquela choupana humilde de João e Maria foi quando passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima, que nos tornou mãe, mãe de todos nós, a Mãe Santíssima do amor, da alegria, e nós espíritas precisamos refletir nas lições, não a lição da cruz, mas na lição de tantas influências espirituais, e estes espíritos na erraticidade ainda promovem em nós a separação dos nossos ideais verdadeiros. Que este dia seja consagrado à libertação, o amor e não a dor. Os exemplos de Jesus, na referência última, ele nos diz: quando aqueles espíritos da erraticidade ainda tentavam atormentá-lo, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. E assim, Jesus, nós te pedimos que também nos perdoe por nossas negligências e muitas vezes por tantas indiferenças diante do próximo. Ajude nesta hora, Jesus, que possamos receber os influxos divinos do paz, a ampliar os nossos olhares, os nossos sentimentos, e que sejamos fortalecidos pelo seu amor. Que a nossa água possa ser fluidificada pelas luzes benditas destes Espíritos que ora estão conosco neste Evangelho. E que a sua paz permaneça vivamente em nossas consciências. Queridos irmãos, consagrando esse dia como um dia de libertação, de amor, de união fraternal, nós desejamos a todos os nossos irmãos as vibrações sinceras, amigas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, onde todos nós somos amparados pelo Espírito amoroso de Eurípides Barçanufo. Fique com Deus e que assim seja.